Bom, meu nome é Ricardo Jordan, sou médico urologista aqui do Serviço de Uro-Oncologia do hospital, né, e médico do corpo clínico, e hoje eu fui convidado aqui pelo André, que é o coordenador do curso de robótica, para falar sobre vigilância ativa no câncer de próstata para os alunos aqui do curso. Tá? Como eu havia falado, nós temos aqui dentro do hospital uma pesquisa de vigilância ativa em câncer de próstata, uma das poucas pesquisas de vigilância ativa no hemisfério sul, onde nós temos já 450 pacientes incluídos. E eu quero explicar para vocês a importância da vigilância ativa, né? Que é uma forma de reduzir o impacto negativo que o rastreamento de câncer de próstata tem sobre o diagnóstico de doenças indolentes no câncer de próstata. Para vocês terem uma ideia, essa é a epidemiologia, as estimativas mundiais. Hoje nós temos 1.470.000 novos casos no mundo de câncer de próstata. A estimativa é que daqui 20 anos esse número praticamente dobre, ou seja, a demanda de tratamentos vai ser muito maior e a incidência de diagnósticos, incluindo os diagnósticos desnecessários, também serão muito maiores. Isso, vocês sabem que diagnóstico desnecessário é um efeito colateral do rastreamento do câncer de próstata. A vigilância ativa, ela foi criada em 1998 a partir do pensamento do Lawrence Klotz, um urologista canadense, como uma resposta aos casos que iam mal quando nós fazíamos um diagnóstico e tratávamos excessivamente pacientes que não morrem do câncer de próstata se eles nunca fossem tratados. Tá? Nós sabemos hoje que no Brasil o câncer de próstata ele é o tumor mais incidente nos homens e hoje, em 2024 e 2025, ele ultrapassou o câncer de pulmão e brônquio, que era o que mais matava, e hoje ele é a principal causa de morte por câncer no homem brasileiro. Aqui nós temos uma diferença de por que existe essa variabilidade biológica do tumor de próstata. Nós temos uma incidência muito alta de tumor e uma mortalidade um terço dos tumores diagnosticados vão ter uma mortalidade de câncer específica no caso da próstata. Uma comparação interessante com o câncer de pâncreas, que a incidência e a mortalidade andam muito juntas. Então, a gente vê que a epidemiologia desse tumor mostra que nós temos excessos de diagnósticos de doenças indolentes. Mas isso aí, né? Então, assim, como que funciona hoje para nós fazermos a vigilância ativa? Na apresentação inicial, nós já vamos ter uma ideia se esse tumor é agressivo ou não. Ou dependendo do grau patológico, o score de Gleason ou hoje o ISUP, né, 1 a 5, o volume tumoral, o T, se ele é um tumor pequeno, se ele tem já uma extensão extraprostática na apresentação inicial, se ele é bilateral, se o número de cestantes da biópsia transretal ou da biópsia transperineal, ele estiver com vários fragmentos positivos de tumor, isso indica também uma extensão dentro da próstata grande. Os níveis de PSA são importantes também, porque quanto maior o volume do tumor, maior é o PSA. Expectativa de vida, principalmente relacionada a outras comorbidades, pacientes com tumor localizado, ISUP 1 ou 2 favorável, em 5 a 10 anos eles provavelmente não vão ter óbito, câncer específico, e se eles forem viver 3 anos por uma doença cardíaca mais grave do que o tumor, eles não precisam ser submetidos a tratamento radical, além da história familiar, e hoje também, dentro da história familiar, temos os exames genéticos germinativos. O paciente é aquele que tem um familiar com câncer de próstata, ele tem 5 vezes a mais do que quem não tem esse fator de risco de apresentar o tumor. Se ele tiver 2 familiares de primeiro grau, o pai ou o irmão ou 2 irmãos, ele apresenta 11 vezes mais. Esse é um número antigo. Né? E se nós aplicarmos hoje um exame genético germinativo, faz um raspado da mucosa oral e aplica, e nós identificarmos genes relacionados à incidência maior de câncer de próstata, esse paciente efetivamente tem um risco muito maior de apresentar a doença. Buenas, mas aí, quando eu falei ali no início sobre o transcurso clínico, tá? Nós temos assim uma classificação de risco dos tumores de próstata
iniciais, né, que são o ISUP-1, né, praticamente. Então, eu tenho o paciente com muito baixo risco, tá, que é um paciente T1C, Gleason 3+3, PSA menor do que 10 e, no máximo, 3 fragmentos de câncer de próstata positivos na biópsia sextante com 12 fragmentos, sendo menos de 50% do tamanho do fragmento com tumor. Ou seja, tumor mínimo. E a PSA, a densidade dele, tem que ser menor do que 15 nanogramas por litro por grama. É isso aí. Quando eu penso em relação livre PSA, eu me confundo que não pode ter isso aqui, né? Mas enfim. E aí o baixo risco pode ser um T2A, desde que seja Gleason 3+3, o PSA densidade, o PSA menor do que 10, né? E isso aqui, tu vê que já são tumores diferentes, mesmo sendo um 3+3, tá? E o que acontece? Na verdade, quando tu faz com o rastreamento do câncer de próstata baseado em PSA, qualquer alteração do PSA de um ano para o outro já acende um alerta na cabeça do urologista e nós vamos fazer uma ressonância, vai ter uma alteração, ou até pedir uma biópsia antes mesmo de fazer a ressonância e vem lá um ISUP-1 com PSA baixo. Tu está diante de um tumor de baixo risco. Quem é que garante que esse tumor não é um desfavorável que está começando a crescer? Mas ele pode ser ISUP-1 para o resto da vida dele. Então nós temos duas doenças colocadas com a mesma cara. Eu sempre falo assim, mais adiante, vigilância ativa é um tratamento ruim para o paciente. Entende? Tu vai pegar e vai fazer biópsias sequenciais, ressonância, tu tá com uma ansiedade, tu tá com uma doença dentro, que era melhor não ter diagnosticado, tá? Ele é um tratamento ruim e ele tem data para terminar. Na década de 90 existia uma especialidade médica que não existe mais, que eram os aidologistas. Eram infectologistas que só tratavam AIDS. E nós dizíamos, quando aparecer o tratamento da AIDS, não vai mais ter essa especialidade médica. Vigilância ativa é um tratamento que vai desaparecer. No dia que tiver um diagnóstico eficaz que diga tu é ISUP-1, tu é o ISUP-1 que vai progredir. Tá? E ainda nós não temos esse exame, nem exame genético, e eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é a evolução do tratamento de vigilância ativa ao longo dos anos, a partir de que todas as séries foram instaladas no mundo, né? Em 2014, tu tinha muito menos vigilância ativa do que os tratamentos ativos. E isso foi evoluindo e hoje, se nós pegarmos assim, no hemisfério norte, nos grandes centros, qualquer ISUP, tá? Fez diagnóstico de câncer de próstata, vai para tratamento. 45% dos casos vão para vigilância ativa. E isso que só se coloca ISUP-1 no tratamento. Ou seja, a incidência de diagnóstico de ISUP-1 em biópsias de próstata hoje é a metade dos casos. E aí tu só vai tratar aqueles que evoluem. Só para vocês terem uma ideia, aqui é as diretrizes atuais do NCCN. ISUP-1 Very Low Risk, aquele primeiro que eu mostrei lá para vocês. Expectativa de vida maior do que 10 anos, Active Surveillance. Tem radioterapia aqui? Não, né? Não. Se a expectativa de vida dele for inferior a 10 anos, Watchful Waiting. É um paciente que, se tiver Very Low Risk, nós não vamos tratar ele ativamente. Não tem diretriz para isso. Ou seja, se tu pegar o cara assim, biópsia de próstata, PSA 3,5, 1 fragmento, 1 milímetro, 10%, ISUP, ASAP, aí tu faz a imunistoquímica, vem ASAP, vem 3+3, segundo esse NCCN, fazer tratamento ativo, prostatectomia ou radioterapia, é erro médico, porque não está nas diretrizes de tratamento agudo. Ou seja, nós vamos ser criticados. Na semana passada, lá no Congresso Internacional do Maluf, que agora tem urologistas, né? Nós conseguimos entrar na plenária das discussões no Congresso de Uro-Oncologia, que era só com oncologistas, agora tem a parte da SBU lá. Estava na plenária o Karim Twiger, do Memorial, né, que é urologista, o Brigante, que vocês certamente já ouviram falar, que é o italiano lá de Milão, que criou o nomograma de Brigante que vai predizer quanto por cento de linfonodos positivos.
E aí o colega nosso lá de São Paulo apresentando um caso de baixo risco na discussão. E aí era um anestesista que tinha o mesmo caso que eu apresentei para vocês aqui agora. ASAP, um fragmento e tal. E aí ele perguntou, qual é a conduta de vocês? Aí os dois, biópsia confirmatória, para o Brigante e o Carinto IG. E aí ele disse, mas ele não quer fazer biópsia, ele é muito resistente e tal, vocês abririam mão da biópsia confirmatória? E eles, não, o protocolo para esse paciente é biópsia confirmatória. Aí na próxima ele passou, ele voltou e agora ele não quer fazer biópsia, mas ele quer se tratar. Qual é o tratamento que você faria? Radioterapia, cirurgia? Não, é vigilância ativa, não existe tratamento para esse cara. E o Brigante, que é um puta cirurgião, Carim, ele não faz robô, Carim, ele faz só videolaparoscopia. Até perguntaram ele por que ele faz só isso. Eu digo, é o que eu faço. Mas enfim, aí os dois disseram vigilância ativa. E aí o cara apresentou o anátomo patológico do cara operado. O Brigante fez assim. Entendeu? Essa aula aqui é pra gente não passar vergonha mais. Nós não podemos admitir que nós fazemos cirurgia nesse tipo de coisa. Só existem pouquíssimas indicações de tu fazer uma cirurgia ou uma radioterapia num paciente desse. Mínimas, tá? E genética não é uma delas, como eu vou mostrar para vocês. Aqui já é o low risk, preferencialmente active surveillance, ou radioterapia, ou prostatectomia radical. E aí tem várias vírgulas aqui embaixo. Tá? Quem são os candidatos, então, à vigilância ativa? Homens com expectativa superior a 10 anos, né? E que tenham baixo ou muito baixo risco dentro desses critérios que a gente já viu lá na frente. Tá? Como é que se seleciona? Avaliação, incluindo toque retal. Já existe pesquisa para que o toque retal não faça parte do acompanhamento da vigilância ativa, que não parece que não traz benefícios. Enfim, acompanhamento de PSA. A ressonância multiparamétrica de próstata, ela não existia quando o CLOTS começou. Prestem atenção, ela não existia ressonância multiparamétrica nas primeiras séries, né? E biópsias prostáticas seriadas ou de gatilho conforme a necessidade, né? Aqui então, as séries, só para vocês terem uma ideia disso aqui, ó. Hopkins, que é o hospital que a gente trabalha aqui, Califórnia, São Francisco, o protocolo PRIAS, 5.300 pacientes incluídos. Tá? Inglaterra, o estudo PROTECT, que já é um estudo já mais... incluiu pacientes em vigilância sem escolher se era ISUP 1 ou 2. CLOTS, com 993, e aqui na Suécia. Aqui estão os critérios de inclusão, lembrando, o CLOTS inclui tumores maiores, ele inclui ISUP2, em alguns casos ISUP2 favorável, que tem até 15% de Gleason 4 na amostra, até 15%. E a pior de todas, né, que é só ISUP1, é só very low risk no Hopkins. E na época eles faziam biópsia anual. Vocês verem aqui, ó, 0,1% de metástase em 15 anos. Qual é o tratamento que vocês conhecem na medicina que dá 99,9% de eficácia? Morfina na unha encravada? Para dor na unha encravada? Não tem. Vacina é 60%, antibiótico cipro para Escherichia coli hoje no Rio Grande do Sul é 50%, tu vai errar uma em duas. Então, tu vê que ele é um tratamento que não tem uma efetividade, é uma efetividade impressionante. Agora, a gente não pode esquecer do paciente, né? Tem que fazer consentimento informado e mais, né? Só para vocês terem aqui também os protocolos, como são feitos e como são incluídos. Ó. Estágio clínico sempre menor do que T2A. Tá? E aqui, selecionando o risco favorável, aquele que eu falei com menos de 15% de ISUP2. Aqui tem alguns casos de ISUP2. Esses aqui perdem, se a gente voltar aqui, ó. Toronto já é um pouquinho pior, mas eles incluíram ISUP2 no risco. Tá? E como é que funciona então? Aqui são os protocolos de Active Surveillance de vários locais do mundo. Né? Então, assim, o paciente tem que ser visto de 6 em 6 meses no consultório, TOC e PSA. Tá? No momento do primeiro diagnóstico, nós temos que realizar uma biópsia confirmatória, porque ele pode ser aquele outro braço que está começando a crescer. Então, em 12 meses,
com uma variabilidade para 6 a 18 meses, uma nova biópsia. Se ele continuar tumor de baixo risco, ele segue em vigilância ativa. Diga. Só para entender, no momento que a gente tem o diagnóstico, naquele momento eu já peço a biópsia confirmatória ou essa biópsia confirmatória é 1 ano depois? 1 ano depois. É 1 ano depois, porque tu tem... Primeiro que se tu fizer ela imediatamente, tu vai ter as alterações da biópsia em cima da análise, né? E aí, se tu partir do princípio que se tu fizer uma biópsia imediatamente após a primeira, a chance do troço vir igual ao que tá é a mesma. Então, se tu quer buscar saber se aquilo progrediu, tu tem que dar um tempo para ela. Então, preconiza 12 meses a biópsia confirmatória. Tá? Diga, Pedro. E se a primeira biópsia não foi guiada por ressonância e o paciente consegue, após, digamos, depois de 2 meses da biópsia, ele conseguiu fazer uma ressonância em menor que PIRADS4, eu espero esses 12 meses ou eu posso fazer minha biópsia? Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Ele fez a biópsia sem ressonância. Isso, exato. E aí ele faz uma ressonância e vem um PIRADS4. Exato. Aí tu vai fazer a biópsia dele em 12 meses, ou até pode antecipar, é de 6 e 18 meses, tá? Mas tu pode. Então, você tem que saber que hoje a ressonância ela tem até 30% de não concordância com o processo. Então a ressonância ela não é um fator que indique a retirada do paciente do protocolo, a reclassificação para tratamento ativo. A ressonância ela é tanto que nós conhecemos como PIRADS, né, no diagnóstico. A ressonância de controle da evolução da doença, a escala é outra, é a escala PRECISE. Né? E a PRECISE, não tem escrito, mas a PRECISE 1 a 5. 1, a lesão melhorou muito em relação à ressonância anterior. 2, a lesão melhorou. PRECISE 3 é a doença estável, não cresceu nem diminuiu. PRECISE 4, a doença cresceu. PRECISE 5, a doença piorou muito. Tá? Então, a ressonância PRECISE 4 e 5, ela é gatilho para tu antecipar uma nova biópsia. Então, tu fez a biópsia agosto de 2022, deu ISUP 1. Então tá, a data base do paciente é agosto. Então, agosto. Fevereiro, toque PSA. Doença no toque cresceu, nova biópsia. Tá? Toque continua igual, PSA continua igual, mais 6 meses. PSA, toque, biópsia. A biópsia confirmatória, 12 meses após o diagnóstico. Doença continua, ISUP 1, segue a vida. 24 meses da data base, agosto de 22, então seria agosto de 24. Ressonância magnética. Doença estável, segue a vigilância. Doença cresceu, antecipa a biópsia. A doença cresceu, PSA cresceu, piorou alguma coisa, tu faz uma nova biópsia, chama gatilhos de biópsia, né? E aí são... Fala. Seria o tratamento já só com a ressonância? Não. Não, porque Sempre tu tem, sim, processo inflamatório. Se tu for fazer tu vai fazer uma ressonância. Se o cara tá com uma prostatite, a restrição à difusão piora. Já muda o PIRADS, já muda o PRECISE no caso, né? Então tu tem que estar ligado. A ressonância não tira do protocolo. Quem tira do protocolo é o desejo do paciente, a biópsia e a progressão clínica evidente. PSA subindo demais, toque subindo demais, e mesmo assim tu pede biópsia. E a biópsia vai dizer, aumentou o grau, aumentou o volume. Às vezes continua 3+3, mas eram 3 fragmentos, agora são 12. É um 3+3 massivo. Tu pode tirar essa próstata que vai dar upgrade na peça. E assim, o paciente, mesmo ele não tendo nenhum fator desfavorável, se o paciente optar por tratamento ativo. Sim, é um dos critérios de saída do protocolo. Critério de saída do protocolo é desejo do paciente. Tem gente que não aguenta, tem gente que não quer. Tá? Não é a maioria, vou te dizer. Aqui são os protocolos como eles usam. Aqui tem de 3, o Canary PES aqui, e esse aqui usam 3 meses por 2 anos, depois de 6 em 6 meses. Mas basicamente visitas semestrais. E tem que ter o paciente perto, senão eles esquecem. E aí, senão eles esquecem de vir no consultório, porque às vezes o paciente não fez nada e diz, não é nada, a doença não é nada. Esse é o grande problema. Tá? Bom, aqui é o nosso protocolo, o protocolo que está sendo avaliado para a implantação no país de um protocolo do Ministério da Saúde. Então, assim, data do diagnóstico, 6º mês consulta médica, PSA e toque,
12º mês, nova biópsia confirmatória, consulta, ressonância, né? Consulta, biópsia de novo. Então aqui é biópsia de 2 em 2 anos, depois que passou pela confirmatória, e ressonância de 2 em 2 anos, no intervalo entre as biópsias, né? Então fica sempre um ano vai ter um exame mais invasivo, certo? Claro que esse aqui, como nós fizemos, né? No nosso protocolo, nós temos uropatologista e biópsias nós recebemos no Brasil todo, o tempo todo, controlando todos os centros, né? Então, assim, gatilhos com PSA doubling time inferior a 3 anos, nós já vamos fazer uma nova biópsia. Se tiver novas alterações na ressonância, ou seja, progressão na ressonância, não é critério de cirurgia, tá? Gatilhos para exclusão, para fazer o tratamento ativo, ou seja, progressão clínica evidente, a biópsia deu um upgrade, subiu para Gleason 7, tá? Aqui, ó, aquilo que eu estava falando, o paciente está insatisfeito com a estratégia, ele não quero isso, quero tirar a próstata, né? Se o paciente quis tirar, tem que sair, tá? Ou se o paciente diminuiu a expectativa de vida, ou seja, no meio ontem, o pessoal de Barretos, lá do Hospital do Amor, me ligou, passaram o protocolo, o paciente desenvolveu metástase. Eu digo, como assim desenvolveu metástase? Não, ele tem um tumor de ureter, linfonodo 2.7. É uma nova doença, entendeu? Com um prognóstico muito ruim. É um estágio 4 de carcinoma de urotélio. Esse sai, ele não vai morrer do câncer de próstata, ele vai morrer do câncer de ureter dele, tá? Então ele sai da vigilância ativa, não precisa mais ficar fazendo biópsia, ele vira um paciente de watchful waiting. Tratado de acordo com as mudanças. O PSA subiu muito, ou começou com uma dor óssea, vai lá, tá lá com uma metástase do câncer de próstata. Trata essas coisas porque ele não vai morrer do câncer de próstata. Ele vai morrer do câncer de ureter, ou do infarto, ou... Né? Para isso existem calculadoras de estilo de vida, né? De sobrevida, não? Como é que a calculadora tem de expectativa de vida, tá? E tu sabe que como que nos Estados Unidos, as calculadoras que eles utilizam para os protocolos de vigilância ativa são as calculadoras de expectativa de vida do seguro de vida. Tá? Tu vai fazer um seguro de vida, tu entra lá na calculadora, o preço do teu seguro é de acordo com a tua expectativa nessas calculadoras. Que daí é para eles. Nós até temos uma aqui no Brasil, 2, mas elas não são validadas para tratamento de saúde. Diz, Pedro. Eu entendo assim, a importância ali de caso o protocolo de vocês é de 2 em 2 anos a biópsia, e nesse intervalo, acaba sendo de 2 em 2 também, vai fazer uma ressonância. Só que hoje em dia, cada vez mais se busca a questão de fazer uma biópsia por fusão, até tem o Coro Europeu mudou a indicação para não fazer mais o lado contralateral, fazer lesão-alvo, hiperlesional, daí vai fazer a nova biópsia com base numa ratio de 1 ano atrás? Sim. No nosso protocolo, ele é para o SUS. Ele é para o SUS. É que eu estou te mostrando aqui, é o protocolo que nós vamos aplicar no SUS. No teu consultório, assim como no meu, eu faço ressonância sempre antes da biópsia e a biópsia por fusão. Tá? E, exatamente. E assim, mesmo que a EAU tenha... Ela não está na diretriz ainda tu não fazer a biópsia, a amostra localizada, só a amostra da lesão índice, né? E da hiperilesional, daquele ROI, né? Que tu tem aqui, tumor índice, tá na lesão, aí tu vai de 5 em 5 milímetros fazendo para buscar, até com vistas a tratamento focal. Mas assim, para vigilância ativa, eles ainda se faz fusão e ainda se faz a amostragem dos outros locais, tá? Mas aqui, esse protocolo aqui, tá? Ele é baseado, tem um estudo de impacto financeiro, tá? Que é para ser aplicado no SUS. Então, primeiro, não tem biópsia com fusão de ecografia e ressonância no SUS. A gente faz a fusão baseado nos artigos que mostram que a fusão cognitiva, que é aqui está a ressonância e o biopsiador está olhando a ressonância e faz a ecografia transretal.
que isso mostra que não existe diferença na acurácia fazer biópsia de fusão cognitiva ou fusão com software, né? Não existe diferença no diagnóstico e na acurácia. Então, para o SUS, biópsia transretal, não tem transperineal para o SUS, né? Aliás, não tem nem para plano de saúde, é só privado, e a biópsia é com fusão cognitiva, tá? E sempre usa a ressonância de 1 ano antes, porque na verdade é a ressonância de base dele, né? Ou seja, se a doença vem seguindo estável, o lugar a ser biopsiado é o lugar onde foi feito o diagnóstico, né? Desculpa que eu não assisti desde o início, deve ter explicado, mas essa ressonância que está sendo feita no Vigia SUS é a biparamétrica? Não, nós estamos fazendo a multiparamétrica e esse é um endpoint secundário, tá? Nós vamos pegar o Ivan e a Alice vão pegar as imagens da multiparamétrica, vão subtrair as fases com contraste, vão usar só o T2 e difusão sem contraste, né, a difusão da água, aí eles vão fazer a construção biparamétrica e vão correlacionar um dado com o outro. Então é isso que eu me lembrava quando a gente Isso. discutiu o protocolo, que isso ia ser avaliado. Que um dos endpoints é avaliar a biparamétrica no segmento da vigilância ativa. Esse é um estudo. Seria sem contraste, seria talvez... Sem contraste. Inclusão no SUS, né, para acompanhar esse processo. Porque a biparamétrica, além de não ter o contraste, que tem um custo maior, tu tem menos tempo máquina, né? Tu não tem a fase do contraste, tu consegue fazer aquisição de imagens muito mais rápido, né? Do tempo. Eu acho que nunca biópsia daqui vai ficar 10 anos em vigilância, por exemplo. São 5 biópsias. São 5 biópsias, né? Mas é bastante. É bastante. Pegar índice de complicação. Por exemplo, tumor de muito baixo risco é uma biópsia a cada 3 anos. No Memorial, na Hopkins é a cada 2, o Estúdio Prias já é em Gothenburg a cada 5 anos. Mas tem algum E com a momento ressonância que estável, deu assim, sei lá, tem um caso meu, o paciente fez a biópsia confirmatória, não veio câncer. Que significa que a doença não cresceu. Pois é, Mas ele tem câncer, né? Tem câncer. Tem câncer. Tem azar, assim. Mas assim, aí na primeira biópsia ele fez prostatite. Aí pra convencer ele a fazer a segunda, tinha que fazer uma conversa, assim, e deu. Sim. Aí veio sem câncer. Mas tem algum momento que, não, deu, a tua doença realmente não vai te matar, não vai progredir para chega. Tem? Não, ainda não tem. Isso não tem. Esse dado não tem. Se a gente voltar aqui, né? Biópsias anuais. 0,1 em 10 anos, 0,1 em 15 anos. Tá? Biópsias bienais. 4 homens desenvolveram metástases, só 1 morreu. Tá? Aqui, Prias, 5.000 biópsias bienais, 1 morte. E aí? Pergunta. Ricardo. Doutor Ricardo, o senhor está falando com uma convicção muito grande com relação à conduta da vigilância ativa e também ressaltou que não é uma conduta... Tem críticas, né? Sim, sem dúvida. A vigilância ativa, ela tem uma crença ou uma convicção com relação ao percentual de acerto da biópsia. As biópsias, mesmo considerando transretal ou transperineal, tem um grau de eficácia parecido, né? Parece que a Idêntico. transperineal é maior, né? Um pouquinho maior, talvez. As diferenças entre a transperineal e a transretal em termos de diagnóstico, de acurácia, são idênticas, né? O que muda mesmo é a infecção. Diante de um paciente que o ideal, né, o que é o de muito baixo risco, que certamente o tumor é bem pequeno, né? Bem pequeno e difícil de ser acertado na biópsia. Sim. Eu vejo a vigilância ativa, talvez, assim, ela tem um grau de importância muito maior, acho, no passado. Porque no presente, com as novas técnicas cirúrgicas, com a cirurgia robótica, fazendo a prostatectomia em 1 hora, antigamente, certamente, justificava pela o grau de morbidade que tinha com relação à cirurgia. Mas hoje, com a cirurgia robótica, a gente pode presenciar fazer uma prostatectomia radical com 1 hora. Rapaz, o trauma cirúrgico é muito melhor e as complicações hoje com a robótica, já com não sei quantos, com uns 15 anos e 20 anos aí com a robótica, cada vez menos
tem cada vez menos complicações relacionadas à própria disfunção erétil e à parte da incontinência. Então, a tendência aqui no meu ponto de vista vai desaparecer. O que vai desaparecer? A vigilância ativa. Vai, não desaparecer, estou até sendo radical, mas vai Sim. diminuir muito em função da resposta cirúrgica sendo cada vez mais com melhor eficácia. Aí eu vou te fazer uma pergunta. São vários pontos que ele pode criticar a vigilância. Eu vou te dar o exemplo do meu primeiro caso de vigilância ativa. Meu primeiro caso que eu tive de vigilância ativa. Isso foi em 2003. Eu tinha recém voltado de Chicago, onde eu tinha conhecido o Klotz. Tá? Até o Dr. Barata disse, tá, Zorda, agora tu vai querer ser amiguinho do câncer. A gente falou numa reunião aqui da URI. Aí, olha, né, amiguinho do câncer. Todo mundo riu na época, né? Depois começaram a aparecer os dados, começou a modificar. Né? Paciente com 47 anos apareceu no consultório com um ISUP-1, 2 fragmentos no lobo direito. Tá? Eu falei para ele, temos que operar. E o cara tinha uma namorada acompanhando ele, que era uma pessoa muito tóxica. Sabe? Assim, era impossível aguentar ela. Porque tu tem que te operar, porque tu vai morrer, porque não sei o que. E aí, consentimento informado, risco, disfunção. E é o mesmo consentimento que tu apresenta para o teu paciente hoje. É o mesmo. Riscos, incontinência urinária, disfunção erétil, não vai poder mais ter filho. De forma natural, tá? Apresentei, o cara olhou e disse assim, o quê? Aqui, ó, Zordan. Levantou e foi embora. E a mulher saiu gritando atrás, e eu suava de mal, porque os outros pacientes ouviram a loucura, né, do lado de fora. Enfim, o cara foi embora, a mulher foi junto. 1 ano depois o cara aparece sozinho no consultório. E eu digo, cara, tu não tratou, tu não fez nada, esse troço cresceu, e bom, aí eu já tinha tido a experiência de ver o que o Klotz apresentou. Até agora, lá em Salvador, ele contou para nós que no dia que ele apresentou, aquela que eu estava lá, ele apresentou pro Patrick Walsh e ele disse que saiu lá de cima, foi para trás e vomitou de nervoso. Ele era jovem na época, né? Mas enfim. Aí disse, olha, tem um tratamento assim, vamos fazer uma nova biópsia para ver como é que tá. E a doença estava igual. E aí ele disse, então vamos continuar assim, observando. Durante 4 anos, o PSA dele ficou em torno de 6, 47 anos. 4, 5, 6, 7, ele foi até os 52. E aí ele começou a vir com uma namorada nova. Nasceu o primeiro filho, o nome do guri é Ricardo. Tá? Isso em 6, 7, 8 anos. 2 filhos, o Leonardo é o segundo filho. Aí um dia na biópsia, isso naquela época fazia biópsia todo ano, subiu para 3+4. Doença bilateral. Eu falei, cara, agora acho que não dá mais para, né? Não dá mais para seguir isso aí. Vamos ter que tratar. Aí quando ele foi abrir a boca, a mulher dele botou a mão assim, doutor, o senhor nos avisou sobre isso todas as vezes que a gente vê aqui que isso poderia acontecer. Tá? Mas agora aqui, ó, tem família. Eu lembro bem do caso, a família, ele abriu uma empresa. A vida dele toda mudou. Se ele tivesse sido operado na primeira vez, ele estava casado com a louca até hoje sem filho. Se ele tivesse morrido do coração. Então esse é um cara que se beneficiou da vigilância ativa. E se tu for operar ele, mesmo dizendo que ele não vai ficar impotente, que ele não vai ficar incontinente, e se ficar? Tu não vai poder afirmar. Tu tem que dar chance de escolha para eles. Diga, Edu. Participar um pouquinho dessa discussão, achei muito interessante que o colega comentou. Sim. E isso acho que é resultado de um entusiasmo que todos nós temos, ainda mais num curso como esse, né, com uma motivação pelas técnicas cada vez menos invasivas de tratamento, os resultados que a gente tem com a robótica, a gente tem recuperação mais precoce, muito bem colocasse, né, menos índice de disfunção erétil, de incontinência urinária, mas eles ainda existem. Né? Mesmo com a cirurgia robótica, nós podemos ter um paciente que daqui a pouco, em 50 casos ou em 100 casos, vai ficar incontinente, né? Apesar da tecnologia toda que a gente está empregando. Temos pacientes que podem ficar com disfunção erétil. Né? Claro que os resultados são cada vez melhores, mas em medicina, uma coisa que eu aprendi, isso quem me ensinou foi o Dr. Kleiman, né? Também visionário na cirurgia minimamente invasiva. Nós devemos buscar evoluir da faca para a agulha, para o nada. Né? Ou seja,
A litotripsia extracorpórea foi uma revolução, que era tratamento menos invasivo para cálculo renal. Claro que ela não funciona tão bem, hoje em dia os resultados são melhores com a ureteroscopia, a gente aprendeu a fazer ureteroscopia e a litotripsia caiu muito. Mas se a gente tivesse uma litotripsia que realmente funcionasse 90% das vezes... E que não tivesse cólica. Só litotripsia, né? E a vigilância ativa, eu acho que foi uma revolução muito interessante, né, no tratamento do câncer de próstata. O Dr. Barata, quando brincou contigo, ele estava dentro de um contexto onde a gente tinha patologistas que não sabiam ver tão bem a biópsia, onde a gente tinha uma classificação mais inferior da doença, e nós não entendíamos bem a doença, né? O risco da gente ter uma reclassificação depois da cirurgia, a partir de biópsias bem realizadas, confusão, como a gente tem hoje, era muito maior. É um risco que ainda existe, claro, mas era um risco bem maior naquela época, né? A gente operar um paciente em Gleason 6, daqui a pouco vinha em Gleason 4+3, ou até mesmo 8, né, na peça cirúrgica. Mas eu vejo a vigilância como uma estratégia muito bem-vinda para pacientes bem selecionados. Né? Esse é um grande desafio. Agora sim, eu vou fazer uma pergunta para ti, Eduardo, para todos aqui. Quantos de nós aqui já tiveram um paciente com PSA alterado, nós biopsiamos e não veio nada? Aí no ano seguinte o PSA continuava alterado, aí nós demos um pouquinho, fizemos uma nova biópsia, não veio nada. E aí mais um ano, vai lá, faz uma biópsia e veio tumor. E aí, quem é que garante que ele já não tinha tumor na primeira vez? O que tu fez nesse paciente? Vigilância, ativa. O cara fez várias biópsias. Hã? Esse paciente, tu vai ficar tranquilo com BIRADS 2. A partir de novembro... Na minha opinião pessoal, do contrassenso disso daqui, é que aumentou muito a vigilância ativa a partir desses US Task Force, do overtreatment, se falar do overtreatment. Só que a maior crítica deles eu lembro que isso acho que foi numa AUA de San Diego ainda, uns 2010, 12, 13, não sei. E na época, na capa dos jornais, New York Times, o número de complicações de biópsia, 15% nos Estados Unidos. Eles falavam, aqui a gente não tem essa estatística. Mas eu lembro lá de Florianópolis, de câncer de próstata, que morreu agudamente, foi em biópsia. Não tem mais nenhum urologista fazendo biópsia em Florianópolis. Entendeu? Porque é uma merda tu tratar, porque fazia nas clínicas, aqui você tem o suporte, digamos, se faz a biópsia no moinhos, dá uma complicação interna. Mas lá os caras faziam em clínica de imagem, os caras não tinham nem onde levar os pacientes, entendeu? Então não tem mais uro que faz biópsia. Só no SUS, que é obrigatório pelo vínculo. Então eu acho que rebiopsiar a cada 2 anos, o paciente de baixo risco, é pior do que operar. Isso é um protocolo Entendeu? de pesquisa. Não, eu entendo, mas... Não é o que a gente faz no consultório, isso é um protocolo de pesquisa. É crítica isso, né? Tipo, eu faço SUS em consultório. Eu acho que, rebiopsiar o cara com PSA estável, ressonância estável... Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Prática clínica, a gente Porque o problema eu acho que a biópsia, ela é pior do que a cirurgia. Para muita gente, entendeu? É que o problema todo é que não é acho. É muito pequeno numa biópsia, né? Pode acontecer, claro, certamente já aconteceu, mas é um risco muito mais baixo do que na cirurgia. Sim, mas de sepsis, né? Quanto uma complicação séptica em biópsia? Eles falam em 4, 5%. 1,5%. Perderam o paciente por biópsia. Quantos perderam paciente? Quantos de pacientes de vocês morreu de biópsia? Nós estamos em 15 pacientes, em 15, mais 3, 6, 9, 10. Eu nem paciente por sepsis, mas hoje em dia a gente está evoluindo nisso também. Também está evoluindo. Não, mas tu vê que o que chamou a... Vai, né? Não, mas quantos pacientes tu já viu? Vocês já viram morrer de biópsia? Hã? Eu nunca vi também. Eu acho que Na residência, a gente tinha um programa que chamava Biópsia Dia. Tá? E quem fazia as biópsias eram os residentes. Tá? Ou seja, tem curva de aprendizados. O nosso percentual de prostatite foi 2%. E sepsis não chegou a 1%. Ah. Certamente, que nos Estados Unidos é 15%, 20%. Não, é que o 15%...
mas se a gente for pensar que é 15% de complicação, o cara vai fazer 5 biópsias, a chance de ele complicar a vigilância é grande. E outra coisa, Entendeu? Se pegar o cumulativo, né? E tem mais um detalhe. Se fazer uma prostatectomia radical depois de 3 biópsias, depois de 4 biópsias, certamente o risco dele ter uma André, disfunção Tu acha? incontinência é muito maior. o que tu acha? É mais difícil? É mais difícil, André, fazer prostatectomia? Não tem. Gente, mas assim, como estratégia de qualquer tratamento, a seleção dos pacientes é fundamental. Né? Então, acho que tem pacientes que são ótimos candidatos para vigilância ativa. Né? Os pacientes eles ganham tempo sem tratamento de maneira segura. Se a gente conseguir identificar esses pacientes, acho ótimo. Né? Como eu também acho ótimo identificar os pacientes certos para terapia focal. Né? Então, a gente tem que manter a cabeça aberta. A evolução... Tem aqueles pacientes que têm que ser tratados imediatamente. A evolução do tratamento do câncer de próstata, ela é enorme nos últimos 20 anos, tá? Como eu falei para vocês, vigilância ativa tem tempo para acabar. E hoje, se vocês pararem e pensar, a partir do dia 4 de novembro, eu queria escrever aqui, mas não tenho coisa, 4 de novembro de 2019, virou diretriz. PIRADS1 e PIRADS2, não biopsia. O termo não é vigilância ativa, se chama de SafeNet, no artigo que definiu isso. PIRADS1 e 2, tu não biopsia, se tiver um PSA de densidade baixo, esses pacientes não vão ser diagnosticados. Eles vão entrar em vigilância ativa sem fazer biópsia. Porque tu tá com a segurança de que pacientes com PIRADS1 e 2, tu tem 4% de chance de ter doença clinicamente significativa, que é o cara que tu deve tratar. Ou seja, 96% das biópsias serão desnecessárias. No momento assim, tu pega um paciente aqui que tu indicou esse tratamento aqui, ele vai fazer 5 biópsias em 10 anos, segundo esse protocolo, que é o protocolo do VigiaSUS, tá? São 5 biópsias em 10 anos. Aí tu pega e faz o diagnóstico nesse paciente e tu começa a pensar no dia que veio o tumor. Mas e daqueles pacientes que tu fez biópsia e que não vieram tumor? Eu concordo contigo. A única coisa, a minha crítica é o número de biópsia, entendeu? Eu acho que a biópsia é um problema do paciente. Mas tirar a próstata não. Oi? Tirar a próstata não. Eu não acho. Tirar a próstata. Aí o cara vai começa, aí o cara fica com incontinência e não transa mais. Só um pouquinho. Cada vez mais a gente está migrando para fazer menos biópsias. Né? Seja Menos. dos pacientes, mais ainda, mas também para tratamento dos pacientes, diagnóstico primário. Esse paciente seria 2 biópsias, o paciente que tu falou, 5 biópsias. Esse aqui seria 2 aqui. É uma biópsia cada 5 anos. Memorial é de 3 em 3 anos. Hopkins é de 2 em 2 anos, entendeu? Toronto é de 3 em 3 a 5. Mas Tá? eu concordo com o que foi falado antes aqui, que o fundamental é diagnosticar bem esses pacientes. Ter diagnóstico Sim. desses- Sim. Porque esse de 47 anos, um Lesion 6, esse todo mundo sabia que ia progredir. É diferente do de 67 com um Lesion 6. Esse Mas não se vai tu tivesse operado ele para não fazer biópsias mais, esse paciente não teria tido filho e estava casado com a louca. Não, tem tudo isso. Entendeu? Logo na tela lá, cara. Eu já teria largado ele e tal. Né? Vocês entendem? Mas é o cara de 47 anos, Lesion 6 é... E do patologista. Não, É. tem várias coisas. Da imagem. Imagem, Tem que ser boa. patologista. Não, a imagem, quem faz a biópsia tem que ser bom. Patologista. Imagem. e Para nós patologia. aqui funciona, a vigilância ativa é barbada. Imagem e patologia a gente vai resolver com o IA. Uma Isso coisa aí. que eu coloco É. para os pacientes, eu acho que é importante, né, para quem realmente assim, quer oferecer a vigilância para casos bem selecionados, é o seguinte: olha, se a gente optar por esse caminho, nós juntos, médico e paciente, estamos assumindo um pequeno risco de a gente perder o melhor momento de tratar essa doença. Esse risco provavelmente é inferior a 2%, que é exatamente a diferença que o Protect Trial traz de incidência de metástases, 4% em 10 anos versus 2% para quem foi operado, e isso não foi estatisticamente significativo. Mas o Protect tem um problema, né? Eles incluíram qualquer Gleason, né? Não, Ó. não.
consulta Protect, 77% dos pacientes são ISUP 1 ou 2. Mas quando tu separa 1 e 2, quando tu separa ISUP 1 e 2, tu vê que o ISUP 1 é enorme a diferença. Doutor, É acredito. tem o percentual de falha da vigilância ativa em não detectar a progressão? Percentual de falha. A gente olha pelos resultados, né? Deve ser em torno de 2%, que é essa Tá, diferença que se observou em incidência de metástase. Aqui, ó, quando a gente olha isso aqui, a análise genética, o problema todo, se nós colocarmos a análise genética, são 5.302 pacientes que não fizeram análise genética. Uma morte. 5.300 pacientes, uma morte, doença específica. 10 anos. Então, entende? O que acontece? A análise genética ela é importante porque tu vai dizer para o teu paciente, tu pode seguir a vigilância ativa com segurança, segundo esses dados, porém, tu tem mais chance de sair da vigilância ativa. Quem tem análise, quem tem gene, história familiar, raça negra, são os fatores de risco para câncer de próstata, clinicamente significativo, são pacientes que, no momento da apresentação inicial, eles têm mais chance de sair, de reclassificar para tratamento ativo. Só que quando a doença progride, a chance de ficar curado é a mesma que se ele tivesse operado quando era ISUP 1. A mesma. Agora, um detalhe importante do Protect, que é importante dentro dessa discussão, por que nós vemos a diferença de mortalidade, por que a vigilância ativa foi considerada um tratamento tão efetivo. E, na verdade, metade desses pacientes inicialmente incluídos em vigilância ativa, ao longo dos 10 anos, foram tratados. Isso que Também tem isso. Agora, eu apresentei uma vez o Protect. É a reclassificação de tratamento. Não tratar vai ser igual a tratar. Não. E outra coisa, Não. A vigilância é uma estratégia que nos permite acompanhar e ganhar tempo para muitos pacientes, né, que talvez metade desses vão ser tratados. E seguindo essa estratégia, a gente não vai ter um comprometimento no risco de mortalidade desses indivíduos. Mas tem uma chance ainda grande daquele paciente ser tratado, como aconteceu com o teu paciente. Né? Ele foi tratado Como vários, né, que a gente tem aqui. anos depois. Então, assim, não quer dizer que o Protect Trial disse que todos os pacientes de vigilância foi igual a não tratado. Não, metade fez tratamento. Isso, o dado que tem que pelo menos 1/3 fez prostatectomia um terço dos homens receberam prostatectomia radical em 12 meses. Em 12 meses. Entendeu? Então, Sim. daí, ó. Então, De importante é o seguinte, ó, câncer de próstata é um bandido, tá? Assim como tu tem o cara que desce dentro de um Corsa 4 portas, em 4 caras dentro, desce o morro com as metralhadoras para fora e acerta um tiro na tua testa quando tu te vira para cá, é um ISUP 5. Do outro lado tem o cara que tu tá lá na praia, fazendo um churrasco lá atrás, todo mundo bêbado, caído na grama, entra o cara no portão, pega uma camiseta do varal e leva a camiseta embora. O que tu vai fazer? Tu vai botar o cara na cadeia porque roubou a camiseta? Se tu botar é um pouco exagerado do ponto de vista da gente ter que ficar sustentando um cara na cadeia com um potencial agressivo mínimo. Tu vai trancar o portão, botar a câmera, ficar de olho, tu vai ficar de olho nesse bandido. Agora, se esse cara continuar passando na tua rua ali, sem problema, sem te incomodar e tu ficar de olho, tranquilo. Agora, se ele bater na tua porta um dia com a arma na mão, aí tu sabe que a agressividade dele subiu. Aí esse cara tem que ir pra cadeia. Entendeu? Aí se a agressividade dele vai subindo, a nossa agressividade contra ele vai sendo proporcional. Aí cirurgia, radioterapia, hormônio, novos... Entendeu? Esse é o negócio. E se vocês pararem e pensarem, quando eu comecei aqui, antes da gravação, o que eu falei? Nós perdemos o protagonismo do tratamento do câncer de próstata na fase 5. E nós vamos perder aqui também, porque isso aqui os clínicos vão tocar a ficha. Eles vão assumir isso aqui e vão fazer. É que, na minha opinião, também, outra crítica, o desfecho, mortalidade, né? Dos 55 pacientes que foram para Kill Survival no Protect Trial, 22 estavam com metástase em 10 anos, em 2015. Entendeu? E daí 3 morreram. Por isso que dá 1,2%. Não é esse número. É de 545, Tu tem que saber que a grande crítica do Protect é que não era só ISUP 1. Era qualquer tumor.
teve paciente que foi incluído em vigilância já com metástase. Entende? Então, assim, hã? Vão. Tu tem vieses dentro desse estudo. Agora, assim, quando tu seleciona bem o tratamento, tu tem 0,1% de metástase em 10 anos. Mesmo assim, não ia mudar. Aqui também não tinha ressonância. Aqui também não tinha ressonância. Nenhum deles tem ressonância. Nenhum desses trials aqui tinha ressonância e avaliação genética. E tem aqui, ó. Eu acho que tem que fazer vigilância ativa, só coisa Tá. da biópsia. Porque o negócio é o seguinte, ó. O que eu quero deixar para vocês assim, ó, como recado principal, tá? Porque essa discussão existe dentro da SBU, entende? Congressos para falar de técnica cirúrgica. Eles não vão querer saber a nossa opinião sobre ctDNA, sobre fator prognóstico de câncer de bexiga, ou qual é o melhor tratamento, quando é que vai entrar a neoadjuvância. Tipo infecção. Nós aqui no grupo temos colegas que dizem, tu foi tratar o cálculo do cara e que antibiótico tu deu para fazer a percutânea, quanto tempo? Não sei, eu chamei os clínicos. Não, né? Esse curso que vocês estão fazendo, eles vão tornar vocês em pessoas capacitadas para cirurgia robótica. É um tratamento de última tecnologia dentro das melhores técnicas do tratamento de câncer de próstata. Vocês não podem fazer a gente passar vergonha dizendo os clínicos. Está entendendo? Nós somos urologistas. Nós temos uma chancela de uma sociedade, nós temos que ter pensamento crítico, tá? E não passar vergonha.